Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui aproveitando que a Cleide veio nos visitar. Cleide Neto é uma grande amiga nossa da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ela é aposentada, foi contadora e é jornalista, né? E é apaixonada por viajar. E a Cleide, ela, há muitos anos atrás, ela começou um projeto muito interessante chamado Expedição Bíblica. E ela é a fomentadora ali na igreja para trazer as pessoas que têm o desejo no coração, esse sonho de conhecer os lugares onde acontecimentos bíblicos, né, ocorreram. Então, Cleide, queria começar perguntando para você como que começou esse projeto, né? Quando foi, por que você começou a organizar, né, grupos para estar levando para essas viagens? Conte um pouquinho para a gente. Eu tinha muita vontade de conhecer Israel. Então, uma vez viajando para a Aliança Batista Mundial, que acontecia no Havaí, eu estava junto com o pastor Paulo Davi. E eu gosto sempre de um pouco me aconselhar com ele quando eu tenho algum projeto para iniciar. E troquei uma ideia com ele sobre essa possibilidade. A gente ia a Israel organizando o grupo. Isso foi em que ano? 2000, fazem 12 anos atrás. É tempo. 2010? 2010, mais ou menos. Você era uma adolescente. Então, aí o pastor Paulo Davi, como bem sensato, também gostou da ideia e conversamos sobre o modelo, porque a ideia não era ser uma viagem de turismo, nem só uma viagem cultural, mas que aquela viagem contribuísse para o crescimento, o fortalecimento das pessoas. E realmente bateu com tudo que eu sonhava. E nos desafiamos a organizar o primeiro grupo, né? E assim começou. Aí voltamos da Aliança Batista Mundial e começamos a trabalhar na organização, na primeira organização do grupo. Foi para Israel? Foi para Israel, Egito, né? Egito e Jordânia. Aí fizemos. E fomos com um grupo inicial de mais de 30 pessoas. Assim, os cobaias do projeto. Mas deu certo. Foi um projeto assim que até hoje nós não paramos, só paramos durante a pandemia, né? Não é um projeto assim aberto, porque é um projeto sempre que a gente usa com a estrutura da PIB, Sim. com os pastores da PIB. Então eu conversei na ocasião com o pastor Pascoal e ele autorizou que nós continuássemos com a ideia, mas sempre dizendo, leve sempre junto um pastor. E realmente, quando a gente começa a desenvolver o projeto, o pastor é uma figura muito importante. Sim. Porque ele ajuda na parte teológica e é um aprendizado para todos os lados, tanto para a gente, tanto para os pastores. É uma experiência que não dá para a gente descrever. Eu acho legal porque tem sempre um pastor que vai como líder espiritual do grupo. Sim, né? É perfeito. Além do pastor, vai um tour leader, uma pessoa que participa ali da organização, do hotel, né, dos probleminhas, que às vezes da logística. Acontecer, da logística toda da viagem. E tem o guia sempre, especialista ali nas regiões que vão ser visitadas, para dar um contexto histórico, né, sobre toda aquela região que faz toda a diferença. Sim, né? A Alessandra e eu, né, como agência, estamos já também há muitos anos fazendo grupos, né, para Israel. A Alessandra tem uma paixão grande, né, pela Terra Santa. E antes mesmo de a gente conhecer vocês, a gente já fazia grupos num formato um pouco diferente, né? Mas essa parceria foi tão legal, né, unindo a tua expertise ali, os teus relacionamentos dentro da PIB, né, com a Alessandra, a paixão por Israel, também pelo conhecimento. Pelo estudo, pelo ensino, porque são viagens que você vai estudar a Bíblia em loco, né? Você vai realmente ter como a Cleide falou, um crescimento pessoal, espiritual muito grande, porque a Bíblia ela toma forma,
É muito diferente quando você lê a Bíblia e você tá lá em Israel, ou tá na Turquia, ou na Grécia, ou na Jordânia, ou no Egito, né, nos locais bíblicos, e você lê os textos bíblicos e você vê o lugar, é muito enriquecedor, né? Faz toda a diferença. E a gente tem experiências de pessoas que renovaram fé, renovaram votos, né, Cleide? E muitos testemunhos, muitas eh, situações que nos alegram, que a gente fala, é uma viagem com propósito, propósito para a eternidade, não é apenas uma viagem turística, ela é holística, ela engloba tudo, primeiro espiritual, depois conhecimento, depois a parte cultural, histórica, gastronomia, que é muito boa, né, Cleide? Todo mundo se empolga com a comida lá, e a Cleide, antes das reuniões, a gente sempre fala, cuidem com a comida, não se empolguem muito, porque os temperos são diferentes, né? Mas é uma delícia. As pessoas voltam muito, muito satisfeitas e a gente tem muitas pessoas que são repeaters, né? Que elas estão sempre viajando conosco. Elas vão uma vez, duas, três, quatro, né, Cleide? Tem pessoas que já estão indo para a quinta viagem, né? Qual que é a tua comida preferida lá? Aquele peixinho de Pedro lá? O que que você gosta de comer lá mais? Eu gosto muito aquele que faz de grão de bico. Falafel. Árabe. O falafel? A- O hummus? Sim, o hummus. Aquele que vem Que é o muita coisa. original mesmo. Tá, é o hummus. Aquele eu amo de paixão. É, Tem de manhã, à tarde e à noite. Qualquer hora da refeição café da E as tâmaras também, né? Aquelas Tá- tâmaras deliciosas, né? é imbatível. E Imbatível. tem todo um processo, né? Antes, durante a viagem e depois da viagem. Conte um pouquinho, Alessandra, como é que é desde o início, né? O preparo que vocês fazem aqui com as pessoas antes de viajar, contando um pouquinho, contextualizando um pouquinho daquilo que elas vão ver lá, né? Como é que funciona? Antes da viagem, a mentora, a cabeça, né, do projeto é a Cleide. Ela pensa nos pastores, ela convida os pastores. A gente já teve, por exemplo, uma viagem muito interessante, que é a viagem com os eficientes, o Ministério dos Eficientes na PIB. E eram pessoas que, humanamente, seria impossível elas irem para Israel sozinhas, né? Sim. Mas com o pastor Adoniran Mello, que é o líder do Ministério dos Eficientes, ele topou, aceitou o desafio da Cleide. A Cleide está sempre desafiando os pastores lá. Vamos? Aí Ele que te chama de baixinha invocada, né? Ele é meu parceiro. Ele é muito alto, né? Ele é meu parceiro nas alturas. E aí a Cleide, então, idealiza e convida os pastores e, de uma certa forma, cada pastor ele tem uma característica, né? O Adoniran, no Ministério do Eficiente, tinha uma característica. Então, cada pastor ele vai ter as suas peculiaridades e vai ter o seu público. Então, é muito interessante. E os pastores da PIB, os guias que a gente trabalha, eles elogiam muito os pastores da PIB em termos de conhecimento, de postura, de tratamento com os guias, né? De humanidade, de humildade. São pastores que eles têm uma postura sempre de aprender, de querer reciclar, de querer aprofundar naquilo até que eles estudaram, né, Cleide, na faculdade teológica. Então, para os pastores também é muito bom, porque eles crescem. Então, a Cleide idealiza. Traz o pastor. A Cleide traz o pastor, forma o grupo no WhatsApp, né? E desafia ali o pastor. Aí a gente faz a divulgação. A Cleide começa a divulgar. E a gente também vai falando no boca a boca. A gente teve um grupo uma vez que não foi quase ninguém da PIB. Nós convidamos, né, as pessoas. Lembra, Cleide, aquele que foi o Paulo Davi? Foi. E só 2 pessoas da PIB foram. O resto eram todos parentes e amigos, Convidados. né? Convidados, que nem nunca tinham ido a uma igreja até. Uhum. Então, agora já tem um material encomendado para as próximas viagens, entendeu? Agora tem sido bem legal, o feedback dos pastores que já participaram tem sido bem abençoador mesmo, entendeu? Porque é um crescimento para todos, né? Sem dúvida. E daí, Alessandra, depois de convidar, né, como vocês já têm esse grupo no WhatsApp, o que vocês fazem com esse grupo antes da viagem? E aí a gente
viabiliza a parte operacional, parte financeira, pagamentos, né? As pessoas começam pagando Isso é um geralmente. estudo também, né? Antes. Sim, na parte operacional e financeira, essa parte é comigo, né? Então as Sim. pessoas vão se programando. A gente geralmente tem um padrão, mas às vezes cada pessoa tem necessidades diferentes. Então no WhatsApp a gente nunca fala sobre parte operacional e financeira. O grupo de WhatsApp é exclusivo para devocionais, para estudos, né? Então a parte operacional e financeira é toda comigo e a Cleide, junto com os pastores, organiza essa parte do devocional, dos estudos, ela marca as reuniões. Antes da viagem, o grupo se prepara Que é para para não cair de paraquedas no lugar, né? Já saber mais ou menos o que vai ver, né? A gente funciona, às vezes, assim, eu digo, é uma escola bíblica em cima de 4 rodas, entendeu? Então, há lugares, quando a ideia da gente é que a pessoa chegue naquele lugar, já conheça um pouco da história. Sim. Então, os pastores fazem o estudo, mais ou menos, do trajeto, antes da gente ir. Então, quando chega lá, aí muita gente não está tão, assim, indiferente, porque tem aqueles que não tem muito tempo dentro da igreja, aí o estudo da Bíblia não aconteceu assim de forma mais frequente como a gente tem, então é importante que conheçam por onde estão passando, o que aconteceu ali, qual o fato histórico que marcou. E fora isso também, nós temos, por exemplo, a gente passa em Caná, e a gente sabe que foi o primeiro lugar o primeiro milagre de Jesus. E o evento que marcou foi o casamento, né? A festa de casamento. Então, toda vez que a gente passa por lá, aproveitamos os casais e o pastor faz uma renovação de votos. E tem sido muito legal essa cerimônia. Aí vira mesmo um evento diferente assim, mas tem sido bem legal. Como também no Rio Jordão. O batismo. Aí tem dois casos. Tem aquelas pessoas que não são batizadas, mas fazem um discipulado antes de ir e se batiza no Rio Jordão. Nesse caso, vem todo o processo da igreja, aquele processo de oficialização. Aí o pastor leva a documentação da pessoa e assina. Quando ele volta, então, aí dá entrada na secretaria para ele ser aceito como membro da igreja pela Assembleia. É validado. Ou então aquelas pessoas que já são batizadas, mas sentem a necessidade querem fazer uma confirmação de fé em relação, motivado pelo cenário. Experiência, né? Faz apenas uma renovação. Chamam confirmação de fé, né? Confirmação de fé. E isso realmente tem propiciado a alegria de muita gente, porque estar ali no Rio, onde Jesus foi batizado, é uma emoção muito forte. Sim. Tanto para quem batiza, como também para quem é batizado. Sim. Eu teve um caso de um pastor nosso que ele travou na hora, não falava nada, e a gente começou ficando preocupado com ele. Ele estava com uma emoção tão forte que não conseguia falar. É mesmo. Mas é muito emocionante. Então, por isso, todas as viagens assim, a gente precisa ter a presença do pastor, né? Para que essas cerimônias possam ser realizadas. E eles fazem com muita alegria. Fazem com muita alegria mesmo. Aí vira uma alegria ali no Rio Jordão. Sim, uma festa, né? Uma festa. Quais são os roteiros da expedição bíblica, os lugares que já estão planejados para 2025, 2026? O roteiro básico que a gente tem é Israel, Egito e Jordânia, porque a gente começa do Êxodo até a Terra Prometida. Então, a gente faz toda aquela caminhada de ônibus, não precisa passar os 40 anos, né? Não. Seu feijão com arroz, né? É o feijão com arroz. E uma das maiores emoções que eu tive ao ir no Egito foi a subida ao Monte Sinai. Realmente acaba com a estrutura de qualquer um emocional. Toda aquela história, e todas as vezes que vai um grupo... Tem que acordar bem cedinho, né?
Não, É de é madrugada. de madrugada. É à noite. Sobe 11 horas da noite, começa a subir o monte por causa do sol. Aí não tem proteção nenhuma. Aí você tem que subir de madrugada para 5 horas da manhã já começar a descer antes do nascimento do sol, entendeu? Porque senão uma vez Não eu aguenta. Você não aguento o aguentou calor. firme até em cima? Eu aguentei até enfim, o problema é descer. O problema é descer. Porque a gente já está cansado da subida, são 2.800 metros. E não é aquela trilha, não é uma trilha como a gente está acostumado. É uma trilha cheia de E pedras. depois tem as escadarias. Tem as escadarias, tudo pedras e pedras que não são fixas. A gente vai pisando na pedra e ela vai se mexendo. E o beduíno vai acompanhando. E o beduíno e um camelo acompanhando a gente. Então a gente ali tá junto com o camelo. Quem quiser, até a metade do caminho para a subida, você pode ir de camelo. Mas a pior parte É a pé. é a pé mesmo. É. E ali é bom porque a gente começa relembrando a história de Moisés, todo mundo, toda aquela parte histórica é emocionante demais. E a gente vê que tudo que se passou naquela ocasião, os 10 mandamentos, e são todos os princípios de todas as leis que existem no mundo hoje, são aquelas São 10, baseadas. são baseadas naquelas leis. É uma emoção que não tem tamanho. E teve senhorinhas e um senhor já bem assim de idade, que era o sonho, subiram e tinha mais coragem do que os mais novos. Impressionante. Então, E Egito, até mesmo o guia, a gente entrevistou o guia lá do Egito aqui esses dias, batemos um papo com ele, e ele também falou que o lugar mais emocionante que ele já guiou foi o Monte Sinai. É o Monte Sinai. E muitas pessoas que vão querem voltar no Egito só para fazer essa experiência de novo. E aí atravessamos para Jordânia. Em Jordânia, um dos lugares emocionantes é o Monte Nebo. É o lugar exato, provado já arqueologicamente, de onde Moisés avistou a Terra Prometida e não entrou. sim. E quando a gente vê aquela dimensão daquele deserto todo, a gente fica com pena do Moisés, né? Tadinho, andou tanto, 40 anos, né, Alessandra? E não entrou. E não entrou, compreende? A gente, ai, Jesusinho, dá uma dó do Moisés. A gente entende a história bíblica, mas que dá um peninha dele, dá, porque e depois de 40 anos não tinha carro, não tinha nada, a pé. Aguentar tudo que ele aguentou, né? Sim, o povo, o povo com aquela perturbação. Depois de chegar lá no céu, você pergunta para Deus, Senhor, por que você não deixou Moisés entrar? Pelo menos uma segunda chance para ele, né? Bem isso. Então aí Egito, Jordânia. Aí depois a gente chega à Terra Prometida. E aí lá faz todo Faz tudo, aquele trajeto. exatamente. E Turquia e Grécia, Alessandra, como é que está esse roteiro? Porque, na verdade, Egito, Israel e Jordânia é a primeira parte, e a continuação é Turquia e Grécia, porque aí já são as viagens de Paulo e as igrejas do Apocalipse, né? Então, a gente geralmente faz São Paulo, Istambul, com a Turkish, que é uma companhia aérea muito boa, tá excelente. A Turkish foi eleita uma das 7 melhores do mundo, Sim, muito boa. né? A gente acabou de voltar de lá. E faz Istambul, que é um lugar, antiga Constantinopla, né? E é um lugar onde teve o cisma do Oriente, né, Cleide, onde houve a separação. E começa toda a história da igreja primitiva ali, de Paulo, né? Depois fomos para Atenas, ali visitar Acrópole, onde Paulo também pregou Deus no desconhecido. Areópago, né? Ao Deus desconhecido, visitamos Areópago. E fomos a Corinto, também uma das cartas de Paulo. 7 igrejas, né? Vamos a Corinto. Depois de Corinto, no roteiro das cartas de Paulo, a gente sobe para o norte da Grécia, né? Que poucos grupos fazem esse roteiro. A gente vai para o norte da Grécia, visitando os mosteiros lá em Meteora, que é muito bonito.
os mosteiros onde mostram que os cristãos se escondiam e eles não tinham Bíblia, não tinham Instagram, então eles pintavam nos mosteiros, né, as histórias bíblicas. E isso me impactou muito porque ali retrata a fé viva dos primeiros cristãos, o preço que eles pagaram para que hoje a gente tivesse acesso à Bíblia, à palavra de Deus, né? Então mostra os mártires e aquilo foi muito impactante. À medida que o guia ia falando, aquilo ia me, sabe, me enchendo assim, falando, meu Deus, o que preço eles pagaram para que hoje a gente tivesse tanta facilidade, né? No ar-condicionado e eles estavam ali naquela situação hostil. E depois dos mosteiros lá em Calambaca e Meteora, a gente vai para Tessalônica, que é onde tem a carta aos Tessalonicenses. Até o guia que nos guiou, ele é de Tessalônica, um Legal. tessalonicense. Depois ele nos levou a Filipe, que foi onde a carta aos Filipenses, né, que é considerada a carta da alegria, e a gente tem a oportunidade de visitar a prisão de Paulo em Filipos, né, o nome da cidade. A gente visita Lídia, ali onde Lídia também teve a experiência do batismo, até nessa expedição bíblica, o pastor Lucas, o pastor dos jovens que acompanhou, e duas pessoas fizeram a confirmação de fé no rio onde Lídia foi batizada. Então, no roteiro de Grécia também será possível fazer confirmação de fé no rio onde Paulo batizou Lídia, né? Sim. E depois a gente visitou Neápolis, que é Kavala, hoje em dia é o nome do lugar. Então, todos os lugares onde Paulo passou, e uma coisa também que me impactou muito que o guia falou, foi que Paulo, ele em 14 anos, ele viajou 14 mil quilômetros. Em 14 anos. Nas condições que ele tinha, imagina. Eu me senti tão pequena, eu falei, meu Deus, Paulo, sem ter avião, em 14 anos fez 14 mil quilômetros, né? Aí ele falou que para você dar a volta na Terra são 40 mil quilômetros. E Paulo, na vida dele, ele foi divulgando o Evangelho e pregando o Evangelho. Então, se hoje nós aqui no Brasil temos acesso ao Evangelho, foi Deus através da vida de Paulo, né, naquele lugar, porque foi dali que foi para a Europa. Os caminhos do apóstolo Paulo, É, né? E aí as igrejas do aí Apocalipse. depois que a gente sai da Grécia, né, a gente passa a fronteira para a Turquia, aí vamos fazer as igrejas do Apocalipse. E tem o cruzeiro também, né, nesse roteiro, que é onde a gente visita Patmos, que foi a igreja, a ilha que João recebeu a revelação do Apocalipse. A gente visita a gruta do Apocalipse, né? E Santorini, 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 Mykonos, que né? agora a gente pode colocar uma renovação de voto lá. Lá em Santorini. Santorini. e muito legal a extensão para Capadócia também, né? Sim. E aí, depois que a gente faz o cruzeiro, também tem a visita às 7 igrejas, né? E alguns grupos vão fazer todas, outras optaram por fazer nem todas as igrejas, mas as principais. E, e depois faz a extensão à Capadócia. A Capadócia também é muito bíblica, porque a gente visita as cidades subterrâneas e ali os cristãos se escondiam. E é o lugar que a gente mais se aproxima do céu, né? Com o balão, né? Tem passeio de balão. A gente faz passeio de balão, o balão chega a 1.000 metros, né? O piloto lá do balão vai falando 800, 900, É. 1.000 metros. É aquela emoção, é lindo, né? É uma experiência única. O balão, todo mundo tem que ir. E tem gente que tem medo e fala, não vou. Nessa agora que a gente foi, teve a Luciana, que tem 91 anos e foi. O balão é um cesto, então que você tem que escalar o cesto para entrar, né? E aí pegaram ela, colocaram no balão, no cesto, e ela foi. Então não tem idade, não tem dificuldade, cada um ajuda o outro e foi muito bom. E agora também, né? Uma experiência nos locais onde houve a reforma protestante, né? Sim, Tem alguma coisa planejada já? tem planejada. A gente já está fechado o roteiro e vai com o pastor Marcílio. Então a gente vai fazer
Alemanha, vai fazer ali pela Europa, Alemanha, Sim, Suíça, Suíça França, e França, né? e República Tcheca. E República Tcheca. Vai ser com o pastor Marcílio. Vai ser no mês de agosto de 2025. Você sabe, vocês lembram a agenda para Sim, 2025? tá Tem, aqui, tá aí já. eu vou ler aqui para o pessoal, Que tá aqui a tá agenda. assistindo. Então, agosto de 25 tem uma com o pastor Anderson Vargas, que é o pastor dos atletas, né? Verdade. E aí, a ideia é para agosto de 2025, o pastor dos atletas, Pastor pastor Anderson. Anderson, que vai ser uma expedição aventureira, né? Vão Aventureira. subir aquele Maçada pelo Maçada. caminho da serpente. pelo caminho da serpente. E depois, em setembro de 25, é a Reforma Protestante com o pastor Marcílio Sim. Oliveira, né? Que vai fazer Alemanha, Suíça e França República Tcheca. e República Tcheca. E setembro de 2025, as 7 igrejas do Apocalipse e Grécia, as viagens missionárias do apóstolo Paulo com o pastor Daniel Torres, né? Em julho vai ter uma surpresa aí, né, Cleide, que a gente ainda não vai divulgar, né? E a partir da primeira semana de fevereiro, a A gente gente já vai tem. divulgar. A gente está Para julho. fechando alguns contatos aí. Primeira semana de fevereiro. A gente Então, pode. vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, na da Cleide, né? Vem uma surpresa boa. A gente está só esperando uma resposta que a gente vai ter aqui até a primeira semana de fevereiro. Exato. Isso para 2025. E setembro de 2026, pastor Marcílio já. Em outubro tem o da Cris, Aqui não que tá. vai ser Israel e Grécia. Tá verdade. Outubro de 2025, Israel e Grécia com a líder Cris Feres e o pastor Wagner. E acompanha também o pastor Edson. Isso. Então, vai ser Israel e Grécia. Essa é muito interessante. Israel e porque Grécia. Vai fazer Israel primeiro e depois Grécia, né? Então, provavelmente, a gente faça Tel Aviv, Tessalônica, que é o voo direto. Começa pelo norte e termina em Atenas, né? E depois, lá setembro de 2026 e agosto de 2026, né? Também, pastor Marcílio já pediu que quer ir para Turquia e Grécia. Turquia e Grécia, Já pastor. há muito tempo que ele está precisando. pedindo Conseguimos fechar a agenda com ele. agenda dele, né? E agosto de 2026, pastor Lucas, que foi agora, né, em 24, Egito, Jordânia e Israel. Que seria o primeiro roteiro do pastor Lucas, mas por causa da pandemia a gente precisa alterar. E ainda tem vaga? Porque a gente não abre para muita gente, né? Isso é uma situação interessante, porque muitas agências e projetos, eles fazem, às vezes, para muita gente, né? 5 ônibus, 4 ônibus, e a intenção da expedição bíblica é que vá no máximo um ônibus, né? Então... 30, 40 pessoas. No máximo, né? Entre 30 e 40 pessoas. Então, dependendo do grupo, às vezes dá 20, já teve grupo com 13, então depende do grupo, né? E tem grupos menores e... Teve de 32 já. 32, 40, então depende, né? Mas nunca passando desse número para que não fique, não perca a qualidade da viagem, né? Do projeto mesmo, porque aí já perde um pouco. 2 ônibus a gente não viabiliza, a gente não gosta de fazer dessa maneira, né, Cleide? Só um ônibus é o É o suficiente. Então é isso. Vale muito a pena, né? Esse nome tem muito a ver expedição bíblica, né? Que o cenário é bíblico. Eu me lembro que ali no Mar da Galileia, né? Sempre conto essa história, que tinha o Lago de Tiberíades, né? O Mar da Galileia. Eu estava no hotel lendo a Bíblia, e aí eu estava lendo aquela passagem que dizia, né? E Jesus entrou no barco, atravessou o lago e subiu a montanha. E está tudo ali na frente. Está tudo ali. Né? Então vale super a pena. Para quem quer participar, quem quer saber mais, né? Quem gostaria de fazer parte de uma dessas viagens, dessa expedição bíblica, como que deve contatar, Alessandra? Bom, pode entrar em contato conosco, né, com a Cleide ou comigo. O meu WhatsApp é DDD 41 99946 9208. Também no site da agência FWM Turismo ou também no site da PIB. Site da PIB.
tem os contatos ali. É PIB, aí tem eventos. Dentro dos eventos, Os eventos tá. tem o site. É. Então tá bom. Obrigado, Cleide, pela visita, Ah. pela parceria, né, de anos. Tantos anos, né? Tantos Já anos. estamos aí, né, Cleide? Espero que venham muitas outras. Né? Obrigado vocês por terem nos assistido. Querem dar algum recadinho a mais? Ou... Vamos lá, vamos, não desperdice a oportunidade, né, de fazer essa viagem, porque vale muito a pena. Todas as pessoas que foram, elas nunca se arrependeram e sempre querem mais, sempre voltam e fazem outras, né? A gente tem pessoas agora que fizeram Egito, Israel, Jordânia, foram para Turquia e Grécia, estão indo para a Reforma, né, Cleide? Sim. Então elas vão querendo mais, querendo conhecimento, querendo crescimento. Eu acho que até Jesus voltar, até a gente ir, a gente tem que sempre buscar esse crescimento. Verdade. Cleide, faça o convite final para a turma, Cleide. E o bom também é que as pessoas às vezes vão que não pertencem à igreja e elas voltam com outra leitura. Já tem pessoas que voltaram, começaram o discipulado, se batizaram, hoje são obreiras da igreja, trabalhando na igreja mesmo, tem células formadas. Então, uma vez eu aprendi com o pastor Pascoal, ele sempre dizia assim, Deus tem ferramentas muito diferentes. E realmente essa ferramenta eu nunca tinha experimentado, porque a gente tem sempre a ideia daquela forma comum de se pregar o evangelho, né? E a gente não imagina que uma viagem dessa pode transformar vidas de quem não gosta, às vezes, nem de entrar na igreja. É verdade. Além de boas amizades também, né? Além de boas amizades. Então, para mim, o que a gente já teve de resultado nesse aspecto, né, Alessandra? Muito. Compensa tudo, compensa as tudo. madrugadas acordadas, né, Cleide? Eu e a Cleide, ela fica até tarde da noite, aí eu durmo cedo, aí eu acordo 4, 3 da manhã e vou. E ela dorme 2 da manhã. Aí a gente troca o fuso. O fuso horário, Mas é isso. Então tá ótimo. Obrigado Obrigada. a todos. Um abraço para vocês.